Vamos então dar início à nossa palestra de hoje, neste domingo de muito sol, muita alegria em nossos corações, fazendo a leitura da página do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, e psicografia de Francisco Cândido Xavier. A mensagem é de número 24, Filhos Pródigos. A caminho, e caindo em si, disse: quantos jardineiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Está em Lucas, no capítulo 15, versículo 17. Examinando-se a figura do filho pródigo, toda a gente idealiza um homem rico, dissipando possibilidades materiais nos festins do mundo. No quadro, todavia, deve ser ampliado, abrangendo as modalidades diferentes. Os filhos pródigos não respiram somente onde se encontra o dinheiro em abundância. Acomodam-se em todos os campos de atividade humana, resvalando de posições diversas. Grandes cientistas da Terra são perdulários da inteligência, destilando venenos intelectuais, indignos das concessões de que foram aquinhoados. Artistas, qual ocorre ao vento generoso, artistas preciosos gastam, por vezes, inutilmente a imaginação e a sensibilidade através de venturas mesquinhas, caindo, afinal, nos desvãos do relaxamento e do crime. Em toda parte vemos os dissipadores de bem, de saber, de tempo, de saúde, de oportunidades. São eles que, contemplando os corações simples e humildes, em marcha para Deus, possuindo de verdadeira confiança, experimentam a enorme angústia da inutilidade e, distantes da paz íntima, exclamam desalentados. Quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade, enquanto a fome de paz me tortura o espírito. O mundo permanece repleto de filhos pródigos, e, de hora a hora, milhares de vozes proferem aflitivas exclamações iguais a estas. Essa é uma mensagem de muita reflexão. Então, neste momento, é que aqui nos encontramos, sobre este teto, sobre este ambiente iluminado, louvemos ao Senhor. Vamos fechar os nossos olhos, sentir a presença da espiritualidade amiga que se encontra aqui neste ambiente, que vem em auxílio nosso, auxiliar-nos o entendimento e dar-nos força, fazer valer a nossa vontade de servir, de estarmos mais próximos de Deus e de Jesus. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade que cada um de nós aqui temos de estar aqui, junto a Ti, representando como mensageiros do Senhor. E assim, com os corações repletos de luz e de amor, com alegria que aqui estamos, agradecemos a esta oportunidade. Pedimos também, Pai, para que nosso irmão que fará uso da palavra seja sempre assistido pela essa espiritualidade deste ambiente, para que a palavra seja favorecida, favorecer o entendimento para todos nós e assim buscar colocar esses ensinamentos em prática do nosso dia a dia.
Muito obrigado, Pai. Se faça presente sempre em nossas vidas, nas vidas daquele que nós tanto amamos. Que assim seja, graças a Deus. Então hoje nós temos aqui um palestrante, como sempre falo, né? Veio lá do norte, né? Lá da Paraíba, né? Poucos conhecem, é o João Maceió, e ele que me admira sempre essa dedicação dele, que faz esse trabalho com tanto carinho, né? Está aqui, apesar das dificuldades do corpo físico, mas está aqui em espírito alegre, querendo mesmo transmitir para todos nós, né, o tema de hoje, que é muito importante. Ele vai falar sobre o que ele gosta muito, falar sobre a fé e a caridade. Que tema, hein, seu João? Fé e caridade, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. Vai falar a fé e a caridade, caridade para com os criminosos. Deve-se expor a vida por um malfeitor? Isso está nos itens 13 a 15. Então seja bem-vindo mais uma vez, tá, seu João? Meus queridos, bom dia mais uma vez. Que a paz de Deus continue com todos nós. Estamos muito felizes. O pessoal sabia que era eu que ia falar, não vieram hoje, né? Não é? É interessante, né? Não diz, o Maceió, eu já estou cheio de assistir o Maceió. Uma vez uma pessoa falou isso, eu já estou saturado. É o Maceió que vai falar, então eu não vou. Quer dizer, ainda existe isso, mas a Patrícia não fala assim. Nós estamos hoje aqui sobre essa situação em que nós estamos atravessando. Meus queridos, eu estou com as mãos que eu não estou aguentando nem tocar essa mão, não estou podendo nem botar o botão da roupa, mas nós estamos aqui. Como ele falou da perseverança, e eu estou aqui justamente dentro dessa minha perseverança particular, com todo carinho, com todo amor, né? Nós estamos hoje no capítulo Amar ao Próximo como a Si Mesmo, no capítulo 11, no item 13, 14 e 15. Esses 3 capítulos são interessantes, um deles fala sobre a fé e a caridade, o outro, o cuidado para com os adversários, caridade para com os adversários. E o último até para passar a folha, essa folha dá trabalho. O último deve-se expor a vida por um malfeitor. Todos os 3 pontos são totalmente contrários, muitas vezes aos nossos próprios sentimentos, né? Ter fé, tem pessoas que não sabem o que é isso, né? Tem pessoas que não têm a mínima ideia do que é ter fé. Caridade para com os criminosos. Muitas pessoas, quando o criminoso é atropelado, ele diz graças a Deus, não é isso? E vai por aí afora, né? E dá cobertura a um criminoso que está fugindo da polícia, também é outro problema sério nosso, na nossa vida, né? E a gente tem esses 3 assuntos para a gente tocar. Mas para a gente chegar a esse bom senso, às vezes se leva uma longa caminhada até despertar, né? Mas antes de tocar no assunto totalmente, eu vou lembrar vocês que nós estamos no mês de abril, né? No mês de abril foi lançado o livro dos Espíritos, no dia 18 de abril. O outro livro que foi lançado no mês de abril foi o Evangelho. Uns dizem que foi no dia 29, mas não existe data escrita em lugar nenhum, nem nas revistas espíritas, sobre o lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse mês de abril nós estamos comemorando
esses dois acontecimentos históricos do Espiritismo. O Livro dos Espíritos, para nós, representa a obra mais importante da doutrina espírita já escrita de todos os tempos. Todos os tempos. A espiritualidade se reuniu, trabalhou no mundo espiritual, e quando começaram a trabalhar em cima desse assunto em 1853 para 54, eles começaram a trabalhar sobre esse projeto. Esse projeto andou muito rápido, eu acho que foi uma coisa muito rápida, né? De 53 para 54. Para 57 só levaram-se 3 anos, né? Para escrever esse tratado da vida espiritual. Todos nós que estamos na doutrina espírita, devemos ler, acima de tudo, em primeira mão, o Livro dos Espíritos. Tem gente que fica, às vezes, preocupado, tem alguns espíritas que até questiona e teima comigo, né? Que é o Espiritismo, mas não é. É o Livro dos Espíritos. Se você ler qualquer obra espírita sem antes estudar o Livro dos Espíritos, você não vai entender o que você está lendo, porque toda a explicação da doutrina espírita está no Livro dos Espíritos, toda a explicação, até porque é o Espiritismo. Então, o que é o Espiritismo? Ele faz e dá convicção da imortalidade da alma, da razão por que você está vivendo, qual é a razão do seu viver, por que é que você está aqui, a sua caminhada. A gente se questiona muito sobre lei de Deus. E quando a gente se questiona, encontra também no Livro dos Espíritos, a partir da questão 614, você encontra até o final toda a lei de Deus ali exposta, que está as coisas a favores e contra a nossa própria vida, né? Porque muitas vezes a gente se questiona, meu Deus, por que isso? Eu tinha me afastado do campo religioso por questão de opiniões minhas mesmo, pessoal. Eu era católico, trabalhava muito em cima do catolicismo da minha vida, e as imagens para mim sempre foi um ponto de destaque na minha vida. Eu acho muito lindo as imagens, a representação, não é isso? A gente tem uma beleza. Se um dia vocês forem à Vila Velha, na cidade, lá no Espírito Santo, perto de Vitória, tem uma igreja lá no morro. Você entra naquela igreja, quando você chega nos fundos da igreja, que você sai, tem uma imagem de Maria feita de madeira, esculpida em madeira, que uma pessoa caipira construiu aquela imagem num tronco de árvore, mas natural, quase que o tamanho natural. Maria com Jesus deitado no colo, mais uma obra de arte. Aí a gente fica pensando, não é interessante a gente ter uma lembrança dessa? É, até na nossa casa, né? A gente às vezes está em casa, agora essa semana me deram de presente uma cópia do retrato de Frei Fabiano, né? Aí toda vez que eu estou na sala, está Frei Fabiano assim, ó, de olho em mim, sabe? Como quem diz, eu estou de olho em você, ela gostou, né? E a gente, às vezes, a gente fica nessa situação. Patrícia que me conta essa história, né? Diz que estava fazendo um tratamento espiritual e Frei Fabiano estava em pé no canto da sala, olhando ela, né? Isso é muito importante. Aí a gente fica contestando, discutindo por causa do retrato, não. As lembranças das imagens. E eu, quando eu cheguei aqui no Rio, que eu comecei a andar para cá e para lá, e eu comecei a passar algumas decepções. Eu via as imagens, às vezes, até em despacho, nas encruzilhadas. Eu disse, não é o que eu penso. Aí um dia, não sei o que eu fiz, eu fui viajar para o lado do Alto da Boa Vista, e cheguei lá no Alto da Boa Vista, tinha imagens de Jesus com mais de 1 metro de altura dentro do mato, jogada no lixo, toda quebrada, sabe? Aquilo me quebrou também por dentro. Maria com Jesus, e Iemanjá, Maria Santíssima, lá no meio do mato, jogada no lixo. E tem um verdadeiro cemitério de imagem, chamado lá no Parque das Macumbas, como quem vai para o Sumaré.
Aí eu fiquei decepcionado, eu disse, não é possível uma coisa dessa. Aí fui me desgastando e deixei a religião de lado. Aí a pessoa perguntava, não fala mais em religião? Eu disse, não, estou decepcionado, eu não acredito que Deus vai permitir uma coisa dessa. E aí eu, lendo essa obra intitulada Livro dos Espíritos, por motivo de um problema que eu estava passando de saúde, eu não dormia. Aí eu me levantava, pegava os livros que estavam encostados, que meu irmão frequentava uma casa espírita, e fui lendo, dei de cara com tal de um livre-arbítrio. E quando eu dei de cara com esse tal desse livre-arbítrio, aí eu cheguei à conclusão que Deus, na sua infinita misericórdia, existia. E a partir daquele instante eu voltei a questionar a vida espiritual. Não voltei à religião, que eu só voltei a admitir mesmo de verdade já em 1950, 59 para 50, 60. E esse livro dos Espíritos, todas as questões que você quiser e perguntar a você, você encontra inserida ali naquele livro, todas as questões. E esses dias passados andaram as pessoas questionando o problema de terapia de vidas passadas, e eu estava procurando e eu falei, a pessoa que procura terapia de vidas passadas não é espírita. Aí a pessoa disse, não senhor, a pessoa que trouxe essa questão é espírita. Eu disse, não é. Porque o espírita verdadeiro, ele não admite, põe em prática com naturalidade terapia de vidas passadas. Eu até contei aquela historinha de Richard Simonetti, da mulher que tinha uma filha só dentro de casa, e a filha só vivia turrada com ela. Nada dava certo, não combinava com ela em nada, se trancava dentro de um quarto, vivia sempre mal-humorada. Aí a mãe frequentava esses grandes centros de Richard Simonetti lá em São Paulo, perguntou, Richard, eu gostaria de fazer a terapia de vidas passadas. O que é que você acha dentro do Espiritismo? Ele disse, eu não acho condições não, porque o Espiritismo aconselha que se você já não está suportando os problemas que você está passando agora, se você rever a sua vida passada, você vai passar uma decepção. E é mesmo, não é? Você não sabe a razão por quê. Aí ela disse, mas se eu quiser, e ele disse, o livre-arbítrio é seu, porque nós somos espíritas, todos nós questionamos o livre-arbítrio. Era trabalhadora da casa de Richard Simonetti. E ela tomou a decisão e foi. Aí quando foi que chegou lá, que fez a terapia de vida passada com psicanalista, não fez isso no centro não, fez fora. Aí o psicanalista descobriu que a filha dela tinha sido ex-esposa do marido dela em vidas passadas. E elas duas já tinham se degradado em vidas passadas, a ponto de até de sacrificar-se. Aí ela voltou para casa e disse, agora eu tenho certeza que eu sei a razão porque ela não gosta de mim. Aí chegou em casa toda feliz, pulando no pé sol, igual criança, né? Aí a filha perguntou, a senhora está tão feliz, o que foi que houve? Ela disse, eu fui no psicanalista e descobri a razão por que é que você não gosta de mim. Descobri. Qual é o motivo? Ela contou a história toda para a filha, ela disse, olha, sua peste, de hoje em diante eu vou te odiar mais. Viu? Valeu a pena? Não é? Se a coisa não está boa, a gente não deve mexer. Eu gostaria de saber porque minha filha não gosta de mim. O outro disse, não, eu já fui 3 vezes para procurar saber quem eu sou. Então, no Livro dos Espíritos, lá na questão 366, 362, está falando que não vale a pena. Tem uma porção de questões perguntando e respondendo os espíritos, não vale, porque já chega os problemas que nós estamos passando, não é isso? São tantos os problemas, você ainda vai mexer com os que estão há 2, 3 séculos passados na sua vida, não é? Não vale a pena. Mas a pessoa teimando, não. Mas quem me aconselhou foi um espírito. Eu disse, não é espírito. Aí eu disse, no Evangelho capítulo 5, item 11, está dizendo, falando muito sobre
terapia de vidas, lembranças do passado. No livro Senda Luminosa tem um capítulo de Joana de Anjos, praticamente na atualidade, discordando de fazer esse exame da terapia de vidas passadas. Aí a pessoa ficou me olhando. Então nós estamos no mês de abril, o mês que Kardec lançou no mundo essa beleza que chama-se de Livro dos Espíritos, 18 de abril. Então nós estamos aí já sabendo a razão porquê do Livro dos Espíritos, e ele nos identifica nessa obra de Joana de Anjos, Fonte de Luz, tem um capítulo aqui intitulado Libertação pelo Amor. Essa página foi lida no dia 15/12/18, no Hotel Nacional, em Poços de Caldas, fazendo o culto do Evangelho. Convidado especial para o culto do Evangelho foi Ivan Amaral. Gostou das anotações? Para onde eu vou, que eu faço o culto do Evangelho lá onde eu estou. E como o vizinho do apartamento do hotel era Ivan Amaral, eu convidei seu Ivan para ir fazer a palestra, o estudo com a gente sentado na cama, né? Sobre libertação pelo amor. Essa libertação pelo amor, a gente está nessa trajetória, como eu falei, da questão do Livro dos Espíritos, mas a gente está sem se identificar. Por exemplo, Judas já estava convivendo com Jesus, mas ainda não tinha despertado. É preciso que a gente desperte, que a gente acorde para o eu. Para que é que eu sou, o que é que eu estou fazendo, se vale a pena eu tratar melhor a minha vida. Tem pessoas que ainda não despertou. Tem pessoas que fazem tudo para agravar, não é isso? Quanto mais agrava, mais procura encrenca para a vida deles. Às vezes até comete até crime. E sem acordar para a realidade, sem futuro, quando nós não admitimos Deus em nossa vida, a gente fica dentro da lei do olho por olho, dente por dente, de Moisés, como se fosse tudo aqui na terra. Aqui nada se leva, nada se traz, mas se traz. E se leva aqui na terra, tudo se traz e tudo se leva. Se leva o que conquista, se traz a bagagem das experiências vividas do nosso passado. Então nós estamos aí trabalhando toda a nossa beleza espiritual da nossa vida. Então, gente, é interessante a gente sentir que é preciso o espírito despertar para esse fim. Na história da humanidade, nós temos alguns relatos. Judas, por exemplo, convivia com Jesus, era o tesoureiro do grupo de Jesus, estava na intimidade de Jesus, trabalhava noite e dia pelas manifestações de Jesus naquela época, mas ele não tinha ideia da gratidão e da fidelidade, e não sabia, porque muitas pessoas até hoje só se preocupam com os interesses materiais, não é isso? A vivência nossa é só material. A pessoa, às vezes, está preocupada com a limpeza da casa, está preocupada. Tem pessoas que deixam, às vezes, de vir ao centro, porque hoje era dia de lavar o banheiro. Quer dizer, é mais importante lavar o banheiro do que vir assistir a reunião, porque não tem valor. A Nelly hoje está fazendo as indagações na minha vida, e quando ela se mete, aí eu estava falando com ela que nós ainda estamos num mundo sem despertar. Nós ainda estamos num mundo sem ver o eu, a razão, e Judas não tinha visto, Pedro não tinha visto, não tinha acordado, Paulo naquela época não tinha acordado. É preciso que haja um sacode. Tem pessoas que às vezes uma lagarta vai chegando no braço dele para queimar, e se você está distraído e você está pedindo a Deus de longe para que ele veja, não vê, você vem aqui, dá-lhe um empurrão que quase quebra, não é isso? Esses dias uma pessoa quase me joga no chão com essa mão. A pessoa que, não, o senhor não deixa a sua mão assim não, o senhor dobra os dedos, voou em cima para dobrar. Quando voou em cima para dobrar, eu pulei, né? Quando eu pulei, para evitar de tocar, porque eu não posso tocar, eu vou deixar que você dobre com força. Se dobrar, eu vou ter que ir no banheiro depois, para trocar de roupa.
eu já não estou suportando eles assim, não é isso? Então a gente vem andando pela nossa vida fora com as nossas teimosias, sem acordar. Aí Judas traiu Jesus e fez com que Jesus fosse crucificado. Quando ele saiu dali, que ele refletiu, porque o valor moral da nossa vida é o mais importante que os materiais. Os valores morais da nossa vida é tudo em nossa vida. O maior patrimônio da sua vida é o seu raciocínio, seu pensamento, sua dignidade, sua calma. Por que é que as pessoas é depressivo? Porque entram em sentimento de contradição com o seu próprio sentimento. Ansioso, porque não se satisfaz com nada que está diante dos seus olhos, ainda não dominou esse sentimento, como o nosso irmão fazendo a palestra naquele dia, né? Falando a necessidade da gente cultivar o egoísmo, a vaidade, o orgulho, o ar, que é para a gente, através desse sentimento, a gente descobrir o nosso eu. Aí Judas, no instante que Jesus foi vendido e crucificado, ele sentou-se num cantinho, numa calçada e começou a valorizar o sentimento. Não era o que estava de fora que ia atrapalhasse, era o que estava dentro do pensamento dele que ia atrapalhar. Ele começou a refletir, foi a um e a outro, e agora? Os discípulos disseram, isso é contigo, nós não temos nada com isso. Foi você que traiu, mas ele não sabia o que era, não tinha convicção. Pedro, Jesus falou com ele, Pedro também serviu de instrumento maligno para dar uma resposta a Jesus, para Jesus renunciar. Era difícil, era. Por quê? Porque Pedro também não tinha acordado. Pedro se afasta do grupo, vai para um cantinho, começa a se questionar e começa a refletir. Logo Jesus que eu neguei, não é isso? Que dificuldade para ele em chegar à conclusão. Quando chegou à conclusão, Paulo de Tarso fez tudo para atrapalhar o cristianismo em seu desenvolvimento. Aí Paulo de Tarso, com a sua infelicidade, foi encontrado por Jesus, e quando encontrou com Jesus, a intensidade da beleza de Jesus era tão grande que ele ficou sem a visão naquela época, naquela hora. E a pessoa que ele estava prestes a encontrar era uma das pessoas que ia convencer ele a cada vez mais ser contra, outro a favor. E a gente nota que o valor de tudo isso está no nosso sentimento, não está em bens materiais. Os bens materiais, quando a gente desencarna, a gente agarra-se com a casa, vem para dentro da casa que a gente deixou, né? E é um sacrifício para deixar. Já o sentimento não. O sentimento, no budismo, tem um ensinamento que diz que o ser humano, para onde ele vai, as suas imperfeições é como se fosse sua sombra num dia de sol. Gostaram do exemplo? Para onde a gente vai, a sombra da gente não vem atrás, eu estou aqui e a minha sombra está na parede, né? Através da luz, ó. Através da luz. Assim são as nossas imperfeições. Para onde a gente vai, a gente leva. E se tiver apego aos bens materiais, mágoa, dívida, débitos do passado, como está dizendo nessa página, aí é que fica preso mesmo. O budismo, ele aconselhava que a gente vivesse, Buda, que a gente vivesse trabalhando pela nossa paz interior, é parecido com Cristo 600 anos antes. Parecido com Cristo. Aí Jesus vem afirmar, como pensas, viverás. O que nós pensamos é a nossa vida, é o que nós estamos vivendo agora. Aí a gente ter fé. Ter fé é um propósito que alimentamos na confiança do que nós estamos para fazer. Quando a gente tem confiança em praticar determinadas coisas, que já conquistou esse sentimento, eu quero melhorar a minha vida, é um sentimento, é um projeto, né? Eu estive falando esses dias passados do rapaz que estava atravessando um momento de dificuldade
De repente, por intuição, o Espírito veio e ditou para ele um prédio de 10 andares, todos enfeitados de jardim. Ele pegou esse projeto, depressa levou e vendeu e fez o dinheiro que ele precisava. Porque aquela confiança que ele teve, que era possível realizar. Um menino de 14 anos de idade, passeando pelo Egito, naquela época antiga, antes de ter o canal de Suez, ele disse assim: todas essas cidades do Egito têm dificuldade de receber assistência do governo. Mas se a gente construísse uma vala, aí imagina, não tinha carrinho, não tinha reta escavadeira, que eu não tenho a data da que foi construído. Não tem carrinho, não tem reta escavadeira, não tem nada. O que é que a gente vai fazer? Ele disse: fazer uma vala aqui que passe 2 transatlânticos um pelo outro. Agora, você imagina o tamanho dessa vala. Já imaginaram o tamanho dessa vala? Um transatlântico daqui na estrada da Cachamorra, passar um pelo outro sem precisar incomodar. Gostou? E o carrinho e a reta escavadeira não tem. E a idade dele, 14 anos. Ele disse: não, mas eu vou crescer, vou estudar e vou pôr em prática esse projeto. Cresceu. O que foi isso que ele fez? Teve fé, teve confiança no projeto dele, teve confiança e partiu para cima e realizou. Como não tinha carrinho, ele pegava todos os camelos que morriam na redondeza, ele mandava tirar a pele, amarrava 2 cordas, botava um monte de barro em cima, em proporção que ia tirando a terra de dentro do valão, ia botando em cima das cordas e os burros puxando. Até abrir essa vala grande, está lá hoje o canal de Suez, um dos maiores canais em trânsito de navios de carga do mundo, da face da terra, construído com esse projeto. E a gente vê que de todos nós brota esse projeto. Na minha vida, eu brotei esse projeto quando eu li o Livro dos Espíritos. Se eu puder, eu ainda vou conhecer uma religião que eu possa servir a Deus, que eu sempre tive uma ideia com os nossos irmãos franciscanos. Ele já estava do meu lado, e assim eu fiz. Quando eu fui da casa espírita, que passava 6 meses, que eu estava frequentando, perguntaram se tem alguém aqui que queira servir a nossa casa, que está precisando de trabalhador. Eu levantei a mão, né? Eu estava com 6 meses, aí eu fui aprovado. Isso faz pouco tempo, né? Acho que você não era nascido. Faz 60 anos, você tem 60? 60? Pois é, então você estava aderindo ao Espiritismo e você estava nascendo. Então acontece o seguinte: naquela época eu abracei, dentro do meu projeto, da minha fé, eu nunca mais me afastei. E tenho convicção, zelo, respeito e trabalho para fazer tudo isso em nome de Jesus. E nós estamos aqui com a fé. Diz que há muitos dos meus filhos que a caridade sem a fé não basta. É preciso, para a gente estar vivo, como eu falei, é preciso que a gente esteja acordado para o bem. Paulo de Tarso, daquele dia em diante, renunciou a tudo e a todos para servir a Deus. O nosso querido Pedro, decepcionado por ter negado Jesus, trabalhou arduamente para implantar naquela época a Casa do Caminho, para divulgar com mais ênfase o cristianismo. E vai por aí afora, né? E nosso querido Judas trabalhou para refazer o seu passado, fazer uma reforma íntima, né? E nessa reforma íntima ele chegou a conquistar várias etapas da sua vida, acordado para o bem. Todos nós, eu aconselho que a gente não olhe para trás, como eu estava falando da terapia de vidas passadas. O Jorge está me olhando, né? O Jorge está me olhando ali. Eu já falei com ele para não olhar para trás, porque se olhar ele sofre. Agora, tu imagine, Jorge está sofrendo agora, se ele for fazer a terapia de vidas passadas, né? Já está sofrendo, né? Aí vai dobrar o sofrimento. Aí ele disse: se eu soubesse que eu era tão educado e tão bonzinho assim, era preferível não ter nascido, né? Não é isso? Então, é essas coisas que a gente passa.
Então, aqui é preciso que a gente tenha. Então, para a gente ser caridoso, é preciso que a gente tenha acordado para essa realidade, né? E a gente tem que trabalhar assim, meus filhos, é inútil que o homem ávido de gozos procure iludir-se sobre o destino nesse mundo. A gente não se ilude com o nosso destino, né? E a vida nossa passa por essas dificuldades. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente de aperfeiçoamento moral para mais facilmente adquirir o auxílio dos órgãos físicos que a gente se autoconquista. E também um meio de que vos aperfeiçoar. No livro Teus Encargos, tem uma mensagem, Teus Encargos no livro Segue-me, que diz que nós estamos no lugar certo, convivendo com as pessoas certas, no momento certo. Quer dizer, não tem nada errado. A minha sobrinha olhou para mim e fez voz de risco, que se as coisas estão cheias de problema, é teu, tá? Você escolheu para ficar, não ri não, que a coisa é séria, tá? Aí a gente está no lugar certo, eu estava falando, até quando a gente se casa, a gente vai se casar com aquela mesma esposa encrenqueira que a gente deixou no passado. Aí a moça lá no meio da multidão fez assim, diz, cruz que eu não quero casar com aquela peste. Quer dizer, a gente não quer. A gente não quer. Mas as pessoas difíceis que aparecem na nossa vida são pessoas que estão ligadas à nossa vida por afinidade, né? Aí caridade para com os criminosos. Se a gente não tiver compaixão para com os criminosos, do jeito que está acontecendo agora essas guerras, o que é que vai se fazer? Vai mandar matar todo mundo, né? Todo mundo vai ter que morrer. Porque a maioria das pessoas, principalmente no Oriente Médio, na Ásia, nas regiões africanas, eles estão todos com débitos agravados de vidas passadas, todos. Na Rússia, esse pessoal que está no deserto passando fome, é todo mundo comprometido. Mas é para a gente que estiver aqui fora, eu e você que já acordou para o cristianismo de uma forma diferente, é para a gente não apedrejá-los mais, é para a gente ter paciência, para fazer despertar. No mundo espiritual tem multidões de espíritos comprometidos com a infelicidade do mundo. Uns querendo agravar. Tem muitos milhões de espíritos que são contra Jesus. Numa hora dessa eles vêm, batem aí na porta querendo entrar, mas não entra por causa da luz, por causa da bondade de Deus. E nós, às vezes, ficamos de fora duvidando, né? Aí diz aqui, investir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina, desviais amar os desgraçados, os criminosos. Eu visitei um ano o Esmeraldino Bandeira, o presídio, e a gente chegava lá com a nossa campo espiritual, tínhamos um companheiro, eu estava querendo lembrar o nome dele, parece-me que era doutor Cidade, não me recordo. Era um advogado, muito importante esse advogado. Ele trabalhava, ele viveu a vida toda no presídio. A vida toda no presídio. O que é que ele fazia? Ele recrutava os presos, evangelizava, regularizava a documentação, procurava resolver os problemas na justiça, arranjava o emprego, quando saía da prisão já estava empregado. Isso foi apenas 40 anos que ele fez isso ou mais. Ele era muito amigo do nosso querido Celso Martins, de seu Emiliano Mendonça, eu conheci ele pessoalmente. Era essa beleza de pessoa, porque existem muitos daqueles presos que não precisa ser apedrejado, ele precisa ser tocado, né, pelo sentimento, né? Ser tocado pelo sentimento. E o que é que nós precisamos fazer? Tocar esses sentimentos para que eles mudem, igual Paulo de Tarso, igual Pedro, igual Judas, igual outros. A gente aproveitar essa oportunidade. Quando a gente se sente tão feliz, que quando encontra uma pessoa que diz, eu
procurei ver tudo que o Senhor me aconselhou, você me aconselhou, e hoje eu sou outro, graças a Deus, eu estou vivendo bem. Eu fui convidado para fazer uma oração, que não existe celebração de casamento, de uma família muito importante em Campo Grande. E lá no salão de festa, com mais de 200 pessoas, chegou a hora, eu com a juíza do lado, para fazer as coisas. A juíza me permitiu que eu ocupasse 25 minutos do tempo, e eu fiz uma explanação e depois fiz a oração. Quando eu terminei de fazer a oração, um casal de pessoas idosas com 40 anos de casado, ele estava planejando se separar. Aí vieram para mim me abraçar. Mas estão abraçando por quê? Eles estão abraçando que o meu projeto era me separar brevemente dessa praga que está aqui do meu lado. Mas o Senhor falou que na próxima existência eu vou voltar para completar o meu tempo de serviço, então eu vou completar enquanto eu estou aqui, entenderam? Eu vou completar enquanto eu estou aqui e agora. E ela chegou à conclusão que a gente deve se autocompletar, né? Ele me abraçou, me beijou, quer dizer, as nossas palavras, elas servem, né, de encorajamento para despertar, né? Então a gente deve, passe essa página aqui para mim. A gente deve, acima de tudo, ter toda certeza absoluta de todas essas afinidades. Elas só se conquistam com o nosso despertar. A Joana de Ângeles diz que nós caminhamos 2, 3, 4 mil anos no mundo sem acordar para a realidade. Quando a gente desperta, quem sou eu? O que é que eu estou fazendo? O que é que me faz eu conquistar o reino de Deus? Aí a nossa vida começa a mudar, não é? Com todo carinho, com todo amor. Deveis àqueles que vos falam, socorro de vossas preces, a verdadeira caridade. A gente ia, quando a gente chegava lá, os presos gostavam tanto do nosso trabalho, que eles se sentiam emocionados, até choravam com a nossa presença. Aí eu tenho fé em Deus, que quando eu sair daqui, eu não vou cultivar mais essa lástima de vida. Tinha um rapaz novo, com 30 e poucos anos, ele disse: seu Marcelo, eu já fui preso 40 e poucas vezes. Já estive aqui no presídio umas 10 vezes e saí. E eu continuo insistindo: seu Marcelo, eu sou tão nojento perante a vida que agora eu estou vendo, que eu não podia, porque de agora em diante eu vou respeitar. Eu estou até sentindo, parece que a presença dele, ele deve ter desencarnado. Eu não podia ver uma roupa molhada no varal. Uma calça ali, naquela época estava no auge da moda, quando eu passava no varal de uma família de pessoas pobres que tivesse uma roupa, eu apanhava. De tão pobre de qualidade que eu era. Mas agora, diante dessas lições que eu estou escutando aqui do Evangelho, eu cheguei à conclusão que não vale a pena. Vocês falam, e o rapaz era bonito, eu disse: vocês falam que eu sou uma pessoa elegante e digna de Deus, mas só vocês que vê, porque eu não tenho aonde me esconder. E realmente existem pessoas que se sentem tão infelizes que não tem espaço no mundo, né? Não tem. Então a gente pregando o Evangelho, ele conseguiu ver de perto. Ele conseguiu ver de perto tudo aquilo que mais lhe interessava, né? E a gente, lembrando, agora deve se expor a vida ao malfeitor. A gente está passando no lugar, tem uma pessoa que é desordeiro, ele vai atravessar a rua, é atropelado. Ele precisa de socorro. Como é um assaltante, a gente deve se expor, ficar no meio da Avenida Brasil para salvar a vida. Tem muita gente que diz que não, né? Deixa esse infeliz morrer, né? Mas é um ato de caridade, né? Então, nessas passagens ainda nós tivemos Francisco de Assis, na mensagem anterior que eu li no item 14, Francisco de Assis, ele transitando pela rua, a estrada poeirenta, ele encontrou um lar de um desordeiro assaltante,
Naquela época, no passado, ele chamava muito de salteador, agora é moderno, né? Agora é assaltante. E ele queria ir para casa e as pessoas lhe advertiam: não faça isso, porque esse homem é perigoso. A casa vazia, não tinha ninguém, todo mundo embutido dentro de casa. Parecia casa de caipira, né? Antigamente era assim. Casa de caipira, o pai, quando vinha alguém se destinando na casa, ele se fechava tudo dentro de casa e ficava olhando pela greta da porta. Depois começava a aparecia 10 pessoas que estavam dentro de casa, tudo escondido, né? Eu achava interessante. Aí Francisco de Assis disse: não, mas eu vou, que eu preciso de água e preciso de atenção. Aí ele disse: mas não vá, que isso é perigoso. Ele disse: vou, porque Deus é poderoso, eu tenho confiança em Deus. E ele foi. Quando ele chegou lá, o desordeiro apareceu: você sabe com quem você está falando? Ele disse: sei, que é um cidadão digno de Deus. Aí as coisas começaram a mudar. Como é que você tem esse atrevimento? Eu não tenho atrevimento, eu tenho confiança em Deus que você vai me dar atenção, porque você é um homem comum, igual a mim, igual a outro. Conversou com ele, daqui a pouco o homem estava totalmente a favor. Entre, se sente, a casa é sua, não é isso? Aquela beleza espiritual. E Francisco de Assis, o nosso querido Anchieta, também tinha essas qualidades, e quando a pessoa atacava ele ia, revidava com amor. E tem outro companheiro nosso, grande amigo nosso, chamado de Frei Fabiano também. Companheiro dele era agiota, trabalhava sempre envolvendo as pessoas, fazendo de vítima. E precisava de atenção, mas as pessoas negavam. Ele se sentiu numa situação difícil com o dinheiro que ele apanhava dos outros. Aí, um belo dia, ele se destinou a querer dar fim ao dinheiro que ele praticamente roubava dos outros, né? E Frei Fabiano saiu numa campanha para ajudar a angariar fundo para o convento e bateu na porta dele. Quando bateu na porta dele, ele falou com ele e ele disse assim: não, eu estou aqui, eu tenho um grande dinheiro que eu adquiri com aqueles negócios. Tu sabe, não sabe? Você não sabe como é que eu era no passado? Aqueles negócios que eu estou com um saco ali cheio de dinheiro. Ele disse: não, esse dinheiro é teu. Esse dinheiro não é digno de Deus. Você fica com ele, eu quero só a sua amizade. Ele foi embora. As palavras de Frei Fabiano sensibilizou. Passando 15 dias depois, o ladrão chegou lá na casa dele, praticamente um malfeitor, que era agiota, e chegou lá. Ele disse: esse dinheiro aqui eu arranjei com dignidade, eu trouxe para você. E aquele eu dei, distribuí para todo mundo. Não é? E a gente sente que a vida nossa é assim. E achava-se em perigo um homem, em perigo de morte, para salvar um outro que se expôs à vida. Sabe-se também que aquele a que o malfeitor e que, ao escapar, poderá cometer novos crimes e deve, não obstante, segundo arriscasse para salvar, para mim, no meu ponto de vista que eu me encontro hoje, deve, né? Porque essa pessoa que você salvar a vida agora, esse criminoso, pode amanhã ser um teu amigo, se encontrar na sua vida numa situação difícil, né? E temos também uma historinha. Tem um cidadão chamado João Batista Vianney, não existe, vocês já ouviram falar, que foi um padre que viveu na cidade uma cidade francesa, e esse padre, ele era super pobre, conseguiu se ordenar através de um sacrifício muito grande, e com muito sacrifício, porque ele era feio e sujo. Você sabe que a pessoa feia é um problema, né? Agora tem até cirurgia plástica, né? Mas a pessoa era feio demais e sujo, que só tinha 2 roupas, uma no corpo cheia de poeira e outra no varal. Como ele era assim, era difícil arranjar uma igreja para que ele trabalhasse. Aí o bispo da cidade resolveu dar uma igreja para ele trabalhar.
Ele foi trabalhar na igreja, não é viagem, quando ele ia do caminho, vinha um criminoso sendo perseguido pela polícia daquela época, em 1500 para 1600, século XVI. E ele disse, o senhor pode me socorrer? Ele disse, posso, mas para te socorrer você tem que aceitar o que eu vou falar. Você faz de conta, depressa, porque a polícia está vindo aí a cavalo para me pegar. E depressa ele disse, entra aqui, senta aqui do meu lado e diz que teu nome é aquele que ajudou Jesus a levar a cruz. Eu estou começando a ficar velho, não estou? Simão, o sirineu que ajudou Jesus a levar a cruz. Você diz para eles que o seu nome é Simão, mas eu não me chamo Simão, eu não gosto de mentira. Aí Frei Vianney tinha que mentir, né? Disse, não, você prova para ele que você é Simão e que trabalha para mim já há mais de 10 anos. Aí convenceu a ele. Convenceu, a polícia chegou e disse, o senhor não viu passar um desordeiro por aqui na carreira? Ele disse, não. E esse homem aí? Ele disse, é meu empregado querido, botou a mão no ombro, é meu querido Simão, que já trabalha comigo há uns 10 anos. Aí os policiais foram embora e voltaram. Aí o preso disse, graças a Deus, mas o senhor mentiu por minha causa. Ele disse, para salvar a tua vida. Quer dizer, emociona a gente, porque ele salvou a vida de um malfeitor. Aqui está dizendo, pode se expor, podia a polícia pegar Vianney e levar ele também junto, né? Mas não, a bondade de Deus o salvou. Quanto mais grave naturalmente se pode apresentar o Espírito, respondei de conformidade com meu adiantamento moral, pois o que se trata é de saber se deve expor a vida, mesmo por um malfeitor. O devotamento é cego. Vianney esqueceu. O devotamento é cego, socorre-se um inimigo, deve, portanto, socorrer, um amigo deve também socorrer um inimigo da sociedade ou de um malfeitor. Então, nós estivemos vendo que a situação nossa no mundo é essa, desses 3 capítulos, né? Devemos trabalhar para ajudar, com dignidade, com amor, devemos trabalhar. E quando a gente desperta, a gente não mede mais circunstâncias. Na minha vida, eu estou aqui completando agora no mês de junho 89 anos, eu nunca consegui ver adversário. Nunca consegui. Eu tive vários amigos que estavam no auge da infelicidade, mas eles não deixaram de ser meu amigo. Até um companheiro de infância que tinha mais de meia dúzia de crimes que ele cometeu, eu tinha compaixão deles. Já na flor da idade, com 14 para 15 anos, ele cometeu o primeiro crime. Depois que estava com 5 ou 6 crimes, ele conseguiu mais uns 2 ou 3 e foi por aí afora e fugiu. E ele deixou de ser meu amigo? Não, porque a nossa sensibilidade, o nosso carinho com a bondade de Deus, sensibiliza essas almas. Quando um dia chegarmos ao mundo espiritual, nós vamos encontrar com esses espíritos que são os nossos afetos, e ele vai dizer, eu perdi meu tempo não ter escutado as suas orientações. Gostaram? Tá bom? Não perdemos tempos nem oportunidade, meus irmãos, de ser útil. Hora nenhuma da nossa vida. Agora, esse ano, eu já recebi 3 conselhos para me afastar de quem não quer aceitar Deus. Já recebi 3 conselhos, mas eu não aceito. De jeito... Por pior que seja a pessoa mais indelicada e grossa, eu continuo insistindo em minhas orações para que essas pessoas aceitem a bondade de Deus em seus corações. Se eles não aceitar, mas eu vou continuar insistindo dentro da minha perseverança. Gostou? Que a bondade de Deus nos ilumine, que tenhamos um resto de dia coberto de muita luz, de muito amor. Tá? Vocês me desculpam.
que eu estou emocionado com o que eu estou fazendo. Realmente é emocionante, né, gente? Nós estamos presentes aqui, na presença desse Senhor, né? Que todo mundo conhece, saber de toda a sua dedicação, né? Dedicação a essa obra, ao trabalho do bem, amando todos aqueles que estão perto dele, aqueles que estão longe também. E a gente vê toda a dificuldade que ele teve de estar aqui, os problemas do corpo físico, mas espiritualmente ele quer servir, ele quer estar aqui conosco, que é uma alegria para ele. Então, nós agradecemos muito ao senhor João Maceió, que ele continue com essa fé, que é realmente, né, podemos chamar de inabalada. Um dia chegaremos lá, né, nessa condição de ter essa fé inabalada, querer realmente o bem do próximo, custe o que custar. Então, meus irmãos, vamos dar encerramento dessa primeira parte da nossa palestra de hoje. A mensagem que foi transmitida foi bem recebida por todos nós. E só para fortalecer um pouquinho mais tudo que ele disse, né, que nossas mentes reflitam sobre tudo isso e que tenhamos realmente essa fé, né? E sejamos caridosos para com todos, como diz a lição de hoje. Muito obrigado, seu João. Vamos encerrar a primeira parte fazendo uma prece para a segunda parte, que é os passes, né? Então, nesse momento, meus irmãos, vamos fechar novamente os nossos olhos, sentir a vibração deste ambiente. Relaxe, abra o coração, sinta a luz desse ambiente, as vibrações que são emanadas pelo nosso Pai Celestial e por todos aqueles irmãos espirituais que estão aqui neste ambiente, já nos pacificando, já emanando esses sentimentos amorosos por todos nós. Somos gratos, Senhor, por esta oportunidade e pedimos que cada vez mais tenhamos essa consciência de servir, de colocar em prática os ensinamentos de Jesus, de fortalecer a nossa fé, Senhor, fortalecer a nossa vontade de trabalhar no bem, de trabalhar em prol do próximo, em trabalhar da nossa reforma íntima, que é tão difícil, mas que não é impossível, e todos nós um dia chegaremos à condição de espíritos puros, mas precisamos trabalhar no bem, com fé, resignação e coragem. Muito obrigado, Pai. Pedimos assim a permissão para terminar nossa primeira parte dos nossos estudos desta manhã linda e graciosa, e que a paz do Senhor continue conosco e com todos aqueles seres habitantes deste planeta, encarnados e desencarnados. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado.